Tudo bom? Hoje eu vou comentar um pouco sobre as experiências que atesto como sobrenatural, que eu identifico como tudo aquilo pelo qual excede a compreensão científica humana, que excede qualquer respaldo perante as leis físicas conhecidas, ao menos, né? Não significa naturalmente algo que seja contrário à ciência, à natureza, todavia acima dela, por exceder as leis, por exemplo, físicas, por exemplo, né? Ou então algo que ainda não teve uma explicação, o qual o conhecimento humano, científico, não alcançou uma explicação plausível. Muito se lê sobre isso, e até mesmo no século XXI, em que temos câmeras por todas as partes, poucas vezes são vistas tais coisas. Eu particularmente tenho umas convicções disso, se tratando do mundo espiritual, como teólogo que sou, mas não vou discorrer dessas hipóteses pelo qual levo a conjecturas, porque eu não acho o momento oportuno para isso. Sobretudo, eu digo que tive experiências como essa porque eu ainda não encontrei nenhuma explicação plausível perante a ciência, até porque num tempo que não existiam drones ou existiam tecnologia suficiente para isso, que foi no final da década de 80, quando ainda era um adolescente, estava na pré-adolescência, na verdade, né? Então, houveram casos que presenciei, de fato, objetos voadores não identificados, que muito hoje são desacreditados, muito hoje são atacados, são colocados como teorias de conspiração, são colocados como credos esotéricos que não têm uma relação, porque muitos alegam que não é um objeto científico que possa ser estudado diretamente. Mas isso não desqualifica a existência desse fenômeno, que é um fenômeno comprovado, a exemplo da Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, tudo ocorrido aqui no Brasil e inúmeros outros casos pelo mundo, né? Eu não venho discorrer a dizer o que possa ser esses objetos voadores não identificados, porque se eu disser tal, eles deixariam de ser não identificados e passariam a ser identificados. Mas o fato é que não existe provas, tanto do que seja, ou de que não existe, assim como de que realmente possa ser a procedência. Uma das hipóteses que brevemente discorro é de que possa ser realmente alienígenas, extraterrestres, possam ser perante a Bíblia uma hipótese que possa ser anjos ou demônios, ou até mesmo uma hipótese que eu acho muito atraente para a ficção científica, ao menos, que seriam viajantes do tempo, né? E que modo que entram em contato com pessoas apenas no momento oportuno. Todas as relações que as pessoas colocam, que dizem os planetas que vieram, as espécies alienígenas, para mim não passam de especulações hipotéticas, porque nunca vi nenhum vídeo comprovadamente real que afirma ter uma entrevista com um alienígena, com uma entidade do tipo, né? Eu acho que foge no caso da esfera da ciência, mas que para mim é um fato. Eu presenciei com os próprios olhos de que algo realmente existe. Então eu presenciei isso quando era criança, né? Eu fui na área a primeira vez, né? Na área do apartamento onde eu morava, em Realengo, no subúrbio do Rio, que não era tão longe da base aérea de Santa Cruz, onde correu a noite oficial dos OVNIs. Partiram os aviões de lá e eu presenciei 3 pontos no céu. Não era um triângulo, mas os 3 pontos eles pareciam crescer lentamente, formar um arco, um ligando o outro, e aquele arco parecia âmbar, né, cor de fogo. Não sei dizer se era necessariamente fogo, mas aparentava algo assim. E de repente esses 3 pontos, 2 pontos sumiam, ficava só um ponto, e o ponto restante, se não me engano, desse lado, ele recriava todo o fenômeno novamente. Isso se repetiu inúmeras vezes, não me recordo quantas vezes, era criança ainda, mas foi presenciado por outras pessoas, né? Um fato que eu sempre vou contar a mesma história, porque não estou mentindo, evidentemente. Eu, apesar de não ter provas materiais do ocorrido, não tive uma foto nem nada, não conheço relatos semelhantes, mas eu acredito ter sido mais ou menos na época da noite oficial dos OVNIs, né? Em que houve a perseguição desses aviões da base aérea de Santa Cruz atrás desses objetos não identificados. Então eu tive a oportunidade de alguns anos depois presenciar novamente, dessa vez da janela do meu quarto, no mesmo apartamento, um objeto que fazia evoluções, né, sobre o morro, o que se chama aparentemente, né, que foi visto durante a Segunda Guerra Mundial, chamado de Foo Fighters, né? Esse objeto ele fazia movimentos em curvas fechadas, em alta aceleração, que excedia os 3, 4 Gs que seriam suportáveis para um piloto da época. E por ser talvez o final da década de 80 ou começo da década de 90, eu desconheço a existência de uma tecnologia de drones, e muito menos capaz de fazer tal evolução
nos céus, né? Objetos não tripulados. É uma hipótese que eu tenho, até discorri no vídeo, de que possa ser, uma hipótese, meramente uma especulação, possa ser um objeto pelo qual realiza evoluções, né? Com campo de tempo alterado, né? Por isso que alguns casos de encontros, de contatos imediatos, muitos contatados relatam que houveram discrepâncias temporais nesses contatos, porque eu acredito que sendo uma hipótese, eu não estou confirmando, não estou dizendo que isso é um fato, mas que possa criar um campo, né, que perante a relatividade possa de repente passar o tempo para dentro do ocupante desse objeto mais lentamente do que quem está visualizando de fora. Isso naturalmente vai criar não só discrepância, como vai tornar possível determinados movimentos em que no tempo comum da gente seria proibitivo, né? Então eu acho que é uma hipótese bastante interessante, mas repito, não passa de uma hipótese. Esses objetos foram observados por mim também uma terceira vez em Ilha Grande, quando estava fazendo a volta na Ilha Grande a pé, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e que eu parei na praia de Santo Antônio, exatamente, uma praia deserta que tem na parte oceânica da ilha, e após a gente tomar alguns álcools, alguns goróis, como se diz, né? Nós sentamos, dormimos ao relento em cima de umas pedras que tinha na beira dessa praia em Santo Antônio. E durante a nossa conversa nós observamos, né, algo acima da atmosfera, aparentemente em órbita, né? 3 pontos também caminhando lado a lado. Eu não sou capaz de dizer que fosse um satélite, porque parecia ser um objeto muito grande, muito maior que um satélite, e eu desconheço qualquer existência de estações internacionais orbitais nesse período, que foi, acho que foi no começo dos anos 2000, mais ou menos. Muito obrigado.